Estamos iniciando mais um programa da série sobre o presbiterato. Nesta oportunidade estaremos abordando a questão do presbiterato sob uma perspectiva bíblica e histórica, de maneira panorâmica. Quando nós lemos o Novo Testamento, mesmo que façamos uma leitura rápida, nós percebemos a importância dessa instituição pelo fato de ela ser referida muitas vezes em diferentes partes do Novo Testamento. Nós vemos referências ao presbiterato no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Encontramos várias referências significativas nas cartas pastorais de Paulo e também nas chamadas epístolas gerais, aquelas últimas cartas do Novo Testamento, contêm algumas referências importantes a esta instituição. As informações disponíveis nos diferentes documentos do Novo Testamento deixam claro que, nos primeiros tempos da Igreja, cada comunidade era governada por um grupo ou um concílio de presbíteros, que exerciam uma grande variedade de funções nas áreas de administração, de supervisão, de orientação, de disciplina e do pastoreio das igrejas, das primeiras comunidades cristãs. Todavia, nós não encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento a instituição propriamente dita deste ofício. Nós não temos informações sobre a maneira como ele surgiu precisamente nas igrejas. Ele simplesmente aparece de modo um tanto repentino nas páginas do Novo Testamento. De onde teria vindo a inspiração para esta prática? Qual a origem do presbiterato cristão? A resposta a essas perguntas está no Antigo Testamento. O objetivo deste estudo, desta reflexão, é mostrar a evolução do presbiterato ao longo do tempo, começando com o judaísmo, passando pelo cristianismo primitivo e prosseguindo, então, ao longo da história da Igreja. Então, nós vamos falar inicialmente a respeito dos precursores do presbiterato cristão, que são os anciãos do Antigo Testamento. A liderança, através de um concílio de homens chamados presbíteros ou anciãos, era muito familiar aos judeus e a todos os leitores do Antigo Testamento no primeiro século da era cristã. O concílio de anciãos era uma das instituições mais antigas e fundamentais da vida de Israel desde a época do cativeiro egípcio. Esses anciãos eram os representantes oficiais do povo, daí serem denominados anciãos de Israel ou anciãos dos filhos de Israel, como nós vemos nas primeiras referências que encontramos a eles na Bíblia e que se encontram no livro do Êxodo. Por exemplo, em Êxodo 3:16, nós temos o seguinte: palavras de Deus ao seu servo Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então nós vemos esta instrução dada por Deus a Moisés no sentido de reunir os anciãos de Israel e lhes transmitir esta mensagem da parte do Senhor. Nós encontramos várias outras referências ainda no Êxodo, como é o caso do capítulo 12, versículo 21, onde se diz que chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ou seja, quando houve aquela instituição tão importante ali para o povo de Israel, a instituição da Páscoa, que para todas as gerações haveria de simbolizar aquele grande livramento proporcionado por Deus ao seu povo, houve já
a partir da primeira Páscoa, esta participação especial dos anciãos de Israel. Também eram chamados de anciãos do povo, como nós encontramos em Êxodo 19:7, onde se diz: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, ou seja, aquelas palavras ditas por Deus a Moisés no Monte Sinai. E uma outra designação que se dá a eles é de anciãos da congregação, ou seja, a congregação de Israel, como temos em Levítico 4:15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Ou seja, quando houve a instituição deste sacrifício que era tão importante em relação ao povo de Israel, houve ali também, naquele ritual, uma participação especial dos anciãos da congregação, ou seja, dos representantes da congregação de Israel diante de Deus. Uma passagem extremamente significativa, como muitos sabem, é a que está em Números, capítulo 11, onde vemos como Deus designou 70 anciãos para serem auxiliares diretos de Moisés na tarefa de, como diz o texto, levar a carga do povo. Então nós temos nas palavras textuais desta passagem: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Estavam associadas a estes anciãos várias ideias importantes como sabedoria, maturidade e discernimento. Nós temos, por exemplo, aquela passagem muito interessante lá de 1 Reis, quando Roboão, o filho de Salomão, ao invés de seguir o conselho sábio dos anciãos que haviam servido também o seu pai, resolveu seguir os conselhos pouco ponderados dos seus colegas jovens, aqueles que tinham a sua própria idade, e acabou causando então uma grande divisão no povo de Israel. Embora não haja uma explicação da sua origem, nomeação ou qualificações, esses anciãos, os anciãos de Israel, os anciãos da congregação, os anciãos do povo, são mencionados cerca de 100 vezes no Antigo Testamento. O seu papel fundamental de liderança fica evidente em sua participação ativa de cada evento decisivo na história de Israel. Isso é uma coisa muito importante que nos mostra o caráter extremamente relevante dessa instituição. O fato de que em momentos marcantes da história de Israel ali estavam presentes os anciãos. Desde antes do Êxodo, como vimos, os anciãos exerceram liderança e autoridade entre o povo. Deus reconheceu o seu papel de liderança, enviando Moisés primeiramente a eles, para anunciar a libertação do cativeiro. O governo, através de anciãos, era particularmente apropriado para uma sociedade patriarcal, orientada para a família, como era o caso de Israel, e continuou a existir depois que Moisés e Josué concluíram uma tarefa de introduzir o povo na terra prometida. Quando Israel se fixou em Canaã, é interessante observarmos que cada cidade, cada tribo e também a nação como um todo tinha o seu conselho de anciãos. Nós vemos